Boa tarde para vocês. É muito bom estar aqui novamente no TV Mulher. No programa de hoje, eu vou responder a uma dúvida de uma telespectadora que me pediu para falar sobre banhos de assento. Ela me diz: olá, gostaria muitíssimo que a senhora falasse sobre banhos de assento. Assistindo seus programas, acredito que tenho vaginose bacteriana repetitiva ou candidíase vaginal e não sei mais como me cuidar. Já realizei todos os exames, aliás, faço isso anualmente. Parabéns, tem que fazer mesmo. Sempre sou tratada com todo tipo de antibióticos, pomadas, cremes, óvulos, géis, etc. Faço uso contínuo de um anticoncepcional injetável mensal há 6 anos. Porém, segundo pesquisas, tirei conclusões de que devo fazer banhos de assento com chá de camomila ou folhas de goiabeira 3 vezes ao dia durante 15 dias, pois esse problema é recorrente e crônico há pelo menos 10 anos. Gostaria da sua ajuda, é muito importante mesmo para mim. Obrigada. Bom, antes de falar sobre banhos de assento, eu vou esclarecer alguns pontos importantes. A primeira coisa é que antes de instituir qualquer tratamento, é necessário diagnóstico. Como é que a gente vai tratar sem saber ao certo o que é que a paciente tem? No caso da candidíase vaginal, ela é ocasionada por um fungo, a cândida. Assim, para tratarmos a candidíase, usamos antifúngicos, que são medicamentos que atuam sobre os fungos. Já no caso da vaginose bacteriana, como são bactérias que a provocam, tratamos com antibióticos, que são remédios que agem em bactérias. Por aí, já dá para vocês entenderem que, se você tem vaginose bacteriana e fizer um tratamento para candidíase, tomando antibióticos por achar que tem vaginose bacteriana, o tratamento não só não será efetivo, como também haverá uma piora na candidíase. Mas vocês devem estar se perguntando, piora na candidíase por quê? Como eu falei em outros programas, na nossa vagina nós temos a flora vaginal, que é composta por bactérias que ali vivem, não nos ocasionam doenças e até nos protegem de fungos e bactérias. Então aqui, ó, isso aqui seria a nossa flora vaginal. Aqui no caso, os fungos, a cândida, tá? Então o que que acontece? Você tem que estar em equilíbrio. Então, você estando com a flora boa, a cândida está lá, mas ela não consegue proliferar. Então, aqui, ó, a cândida está aqui, mas a sua flora vaginal está aqui, então está protegendo. Na próxima figura, vocês vão ver aqui o que eu estou falando. Então, esse aqui seria a nossa mucosa vaginal, tá? Em cima da mucosa, a gente tem a nossa flora, os lactobacilos. E aí, tem a cândida, tem outras bactérias oportunistas que, numa diminuição dessa flora, elas poderão proliferar e ocasionar corrimento. Mas se a flora estiver boa, ela vai estar protegendo, certo? A partir do momento em que se usa antibiótico, nós alteramos essa flora vaginal, uma vez que o antibiótico destrói essas bactérias da flora. E aí a candidíase vai exacerbar, certo? Aqui nessa figura. Vocês estão vendo aqui, em verdinho, seriam as bactérias da nossa flora vaginal. E em vermelho, seriam bactérias oportunistas, a própria cândida, fungos, tá? Então, essa aqui é uma pessoa que tem uma flora vaginal perfeita. Então, você vê que está cheio de micro-organismos normais da vagina e os outros não conseguem exacerbar. Quando começa a desequilibrar a flora vaginal, vocês podem ver que o verdinho vai diminuindo e a partir do momento que o verdinho, que são as bactérias da flora, começam a diminuir de quantidade, vai aumentando a quantidade de agentes patógenos, fungos e bactérias que não são normais. Até que a flora cai muito, exacerba muito a proliferação desses patógenos e aí você tem a inflamação vaginal, que pode se manifestar na forma de corrimento. Concluindo tudo que eu acabei de falar, vocês devem ver que os sintomas não vão desaparecer porque não está sendo feito o tratamento adequado. Agora, vamos a um outro ponto. Existem pacientes que fazem o tratamento correto
e mesmo assim tem candidíase ou vaginose bacteriana recorrentes. Por que isso acontece? Como eu já falei, é importante que haja um equilíbrio da flora vaginal. Sabe-se que 5 a 10 de cada 100 mulheres que têm candidíase terão candidíase de repetição, sendo que os fatores predisponentes são gravidez, uso de pílulas anticoncepcionais de alta dosagem, presença de diabetes, uso de antibióticos, uso de imunossupressores, como por exemplo corticoides, uso de roupas justas e com tecidos que abafam a vagina, uso de absorventes diários, uso de duchas vaginais, deficiência de minerais como o ferro e o zinco, ingestão excessiva de açúcares e o estresse. Assim, nesses casos, além de orientarmos a paciente sobre os fatores predisponentes que eu acabei de falar, excluindo-os, tendo certeza de que é candidíase mesmo, fazemos um tratamento mais prolongado. Já em relação à vaginose bacteriana, que também ocorre devido a um desequilíbrio na flora vaginal, sabe-se que 3 a 5 de cada 10 mulheres que têm vaginose bacteriana poderão ter recorrência e não se sabe exatamente o porquê. Nesses casos, após a realização de novos testes para confirmar o diagnóstico, também se faz um tratamento mais prolongado. Agora, é importante que vocês saibam que o uso de duchas vaginais também pode predispor à ocorrência da vaginose bacteriana, porque ela altera a flora vaginal, e que isso poderia ser a causa da sua recorrência. Não é incomum no consultório o paciente com vaginose bacteriana de repetição, a gente está conversando com a paciente e a gente descobre que ela, querendo se limpar tanto, ela faz a ducha vaginal. E nesse querer se limpar tanto, ela está desequilibrando a flora vaginal e esse é o fator que está sendo responsável pela recorrência, tá? Bom, agora que eu acabei de fazer essa introdução, eu vou falar sobre os banhos de assento. Para isso, eu vou me basear na minha experiência clínica, pois isso não se costuma ver em livros de ginecologia, tá? Normalmente, nós indicamos banhos de assento para tratamento de vulvovaginites em crianças, adolescentes ou em mulheres virgens. O pH é o nível de acidez da vagina, fica entre 3,5 e 4,5, que é ácido. Então, para vocês entenderem melhor o que é pH, isso aqui é uma escala de pH, é um número, e esse número nos indica qual o nível de acidez de uma determinada substância de um determinado ambiente, que no caso é a vagina. O 7 a gente considera neutro. Neutro ele não é ácido nem básico. Tudo que é abaixo de 7 é ácido e tudo que é acima de 7 é básico. O pH normal da nossa vagina fica aqui, ó, entre 3,5 a 4,5, tá? Então, o que acontece? A cândida, ela prolifera no meio ácido. Assim, se o pH vaginal for menor que 3,5, nós vamos ter candidíase. Então, aqui, ó, mesmo estando, a cândida gosta do ácido, mas tem que estar abaixo dos 3,5. Porque se tiver entre 3,5 e 4,5, é ácido, mas não é o pH adequado para a cândida. A cândida tem que estar mais baixo o pH, certo? Agora, se eu aumentar o pH vaginal, mantendo ele entre 3,5 e 4,5, a cândida não vai proliferar. Então, para isso, nós podemos fazer banhos de assento com bicarbonato de sódio. Por quê? Porque ele diminui a acidez. Então, ele vai trazer esse pH daqui para cá, tá? Já na vaginose bacteriana, o pH vaginal está maior que 4,5. Então, a gente fala que é mais básico. Não, pode até estar no meio aqui do básico, acima de 7. Mas, por exemplo, um pH de 5, de 6, ele ainda é um pH ácido, só que ele é desfavorável à nossa flora. Então, cresce a vaginose bacteriana. Então, o que acontece aqui? Se eu baixar o pH para que ele fique mais ácido entre os 3,5 e 4,5, as bactérias que ocasionam a vaginose bacteriana não proliferarão. Então, na vaginose bacteriana, você tem que deixar a vagina mais ácida. E para isso, nós podemos fazer uso de banhos de assento com vinagre. Já no caso de para querer equilibrar a flora vaginal,
Independentemente do caso, eu costumo orientar a paciente a fazer banhos de assento com lactobacilos. Bom, gente, cuidado! Não é para sair por aí se automedicando, porque o excesso de banhos de assento, seja com vinagre, seja com bicarbonato de sódio, pode desequilibrar o pH vaginal, alterando a sua flora vaginal. O excesso de banhos de assento também com lactobacilos também pode ser prejudicial, uma vez que um aumento dos lactobacilos na flora intestinal pode ocasionar um quadro que nós chamamos de vaginose citolítica, que causa um quadro clínico muito parecido com a candidíase vaginal. Em relação a banhos de assento com outros produtos, outras substâncias, eu desconheço. Agora eu vou falar um pouquinho como que faz o banho de assento. Quando for fazer o banho de assento, a temperatura da água deve ser morna, semelhante à temperatura da água em que se dá banho em bebês. Então aqui, ó, vocês estão vendo uma mulher fazendo um banho de assento. Essa figura mostra bem assim. Você vai fazer um escalda-pé, você põe a água bem quente. No banho de assento, não. O banho de assento tem que ser água morninha, como de banho de bebê, porque senão o excesso do calor também vai alterar a tua flora intestinal, tá? Em relação à quantidade de água, ela deve ser suficiente para que a água penetre no interior da vagina. Não adianta ficar jogando água por fora com a mão, e o tempo que você deve ficar sentado numa bacia deve ser de 10 a 20 minutos. Normalmente é suficiente. Então aqui, ó, vocês estão vendo, ela está sentada e a água da bacia penetra na vagina dela. E tem gente que senta numa bacia muito pequena e fica jogando com a mão. Não adianta, tá? Bom, a frequência dos banhos de assento vai variar de caso para caso, pois como eu acabei de explicar, se não for feito da maneira correta, além do banho de assento não trazer melhora, ele pode até complicar ainda mais o quadro. Por isso, o melhor é ir ao ginecologista para ter o diagnóstico e tratamento corretos. Se for o caso, converse com ele sobre os banhos de assento. Lembrem-se, automedicação jamais. Bom, gente, com essas informações eu vou terminando o TV Mulher aqui. Desejo a vocês uma ótima semana e não se esqueçam de que eu vou estar esperando por vocês novamente na próxima semana aqui no TV Mulher. Cuidem bem do seu corpo porque ele é o seu maior instrumento. Qualquer dúvida ou sugestão, enviem por e-mail que está aí na tela. Tchau!